Olá a todas e a todos. Da última vez que fui abrir esse painel, Michel, o pessoal falou que não podia ler, porque parece que eu vou perdendo a minha espontaneidade. A gente acabou criando esse painel aqui, né, no FW do Summit, o Ford Summit Ciminetics, para ter um respiro no meio de toda a agenda, no meio de toda a discussão. Então, a gente acabou criando um painel chamado Espaços de Experiências Culturais. Era uma forma de a gente abrir uma fenda e trazer um olhar sobre outros pontos de vista e como isso também ajuda a moldar a nossa cultura. Temos a honra de fechar o nosso painel, porque é o último do terceiro dia de evento, com Michel Senassetti. Vou apresentar aí a obra dele. Sou Michel Senassetti, artista plástico, poeta. Trabalho com essas linguagens desde os 15 anos e hoje, com 35, continuo mais vibrante que nunca. De forma geral, o trabalho se debruça numa pesquisa, numa busca do que seria essa identidade brasileira e como que através dessa fusão de culturas, histórias, consigo pensar como ser humano e aplicar isso para o meu trabalho. Coisas como a contemplação e o impacto da existência me interessam. De forma geral, olhar para essas situações da vida, me colocando como um ser que pensa sobre isso e também interpreta e responde, são questões essenciais para mim. Mostro para vocês aqui um pouco do processo de uma pintura em papel, um esboço, acrílica, depois uma aquarela e spray. A minha ideia, compondo esse tipo de imagem, é criar uma narrativa sobre o que seria uma raiz brasileira de fato e como essa pesquisa perpassa pela minha história e pela minha vivência enquanto ser humano. Essa é a parte que eu tenho que ler, não tem jeito, assim, por causa de todo o exercício que eu acabo tendo que fazer. Michel Senassetti, intelectual orgânico da linguagem poética, filosófico e social, natural de São Paulo, Ipiranga, mas é pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que desenvolveu grande parte da sua produção. Já no ano de 2000, com seus longos 15 anos de idade, se misturava entre a arte plástica e a poesia. Participou da Ontologia Poética e tem poemas publicados em revistas e sites do gênero, em São Paulo e fora daqui também, né? Em 2007, iniciou um projeto chamado Utopias Póstumas e hoje, com seus 30 e poucos anos, já participou de exposições em diversas cidades no estado de São Paulo, na capital e outros países como Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Portugal. Senassetti, é um prazer poder trocar uma ideia contigo aqui agora e a gente conversar desse jeito que nós estamos fazendo aqui. Já conhecia você, a gente já conversava, mas, cara, você não tem ideia de como é fantástico poder trocar uma ideia com você desse jeito agora, cara. Como você está? Valeu, muito obrigado. Um salve a todas que nos ouvem, a todos aí que acompanham a gente. Meu nome é Michel, sou Senassetti. É um prazer estar aqui. Agradeço muito ao convite, né, da Ciminetics, do Anderson Penha, da Dani que nos dá um suporte. Manda um salve para o Mundano, que foi um camarada que a gente ouviu ontem, né? Foi um grande encontro, inclusive, porque fazia muito tempo que eu não via também. E é isso, cara. Muito feliz de estar aqui. Grato por você me fazer esse convite, pelo Lucas ter produzido esse vídeo maravilhoso, que eu fiquei muito feliz de ter visto, né? De ter recebido dele esse presente. E de você. Vamos nessa. Cara, primeiro que eu tenho que puxar aquela sardinha, porque eu estou falando com um conterrâneo, apesar de você citar o Ipiranga, eu falo assim, a galera do ABC aqui, e tem um ponto, para talvez assim, né, se tem chileno, vocês têm que entender o pessoal do Chile aí, que nós vivemos em São Paulo e a Grande São Paulo. Nós estamos deslocados um pouco do centro da capital, né? Como se fosse assim, Grande Santiago para os chilenos. Michel,
eu comecei falando isso com vários artistas que eu troquei ideia essa semana, com o Gil, com o Mundano, estou conversando agora com você também. Cara, para você, assim, qual que é o papel da arte e do artista na sociedade, sabe? Assim, como que você vê isso, cara? Essa pergunta é extremamente interessante e de uma questão super pertinente para mim enquanto ser humano. Principalmente porque eu acredito e defendo que o meu trabalho, a minha ideia da própria existência, ela caminha junto com esse fazer artístico. E até no meu release ali, você diz, né, sobre o Ipiranga e tal, e eu faço questão de exaltar isso, porque o Ipiranga é o lugar onde eu fui adotado. Depois de ser adotado, eu vim aqui para o ABC, que a minha família é daqui, né? Eles moravam em Diadema, depois vieram aqui para São Bernardo. Só foi um ano lá de Diadema, tá, Anderson? Calma. É que o Anderson ama São Bernardo, eu também. ABC é a gente. Então, esse impacto, essa transição e essa vivência que eu tive com esse abandono e com esse recolhimento, e com esse abandono e com esse recolhimento que eu devo ser grato em ambas as situações, interpretá-las como o que é isso, né? Tudo isso vem para a arte. E essa condição humana me interessa muito, que é esse o que fazemos aqui, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função. E a arte, para mim, é um exercício, é um instrumento essencial para que eu percorra esse caminho, me comunicando com as outras pessoas que também necessitam de ter essa resposta que é extremamente primitiva. Para que existimos? E é isso que nos conecta de uma forma muito, muito, muito essencial, né? Porque essa pergunta nos leva a fazer e responder a vida de diversas formas. E a gente procura, de fato, um exercício que nos traga uma harmonia para esse viver. É trabalho, é comer bem, construir uma parede, plantar uma árvore, o que é? E aí eu tô a fim de batalhar essa pergunta em mim durante muito tempo, de laborear ela. É muito louco, né? Porque esses dias eu estava assistindo um programa de música. Eu vou até falar aqui, chama Clube Versão, saiu na HBO, eu não sei se estava para a América Latina inteira, e o primeiro episódio passava o Emicida, né? Com a musicista mexicana, esqueci o nome dela agora, Julia, e depois eu busco o nome aqui. Mas o que acontece? O Emicida, ele faz uma leitura que eu achei muito louca. Ele falava assim que os livros de história geralmente não contam a história das pessoas mais pobres, né, menos favorecidas, e ele via na música popular crônicas da sociedade, que a sociedade mais pobre ela era contada por meio das crônicas musicais. Eu falei, nossa, que muito louco. Só que aí, cara, eu me permiti pensar um pouco mais sobre isso, e falei assim, essa memória ela é construída também, eu acho que não só pela música, né, mas por manifestações populares como a arte urbana, ou como street art, que vem surgindo, assim, né? E aí tem um grande lance, porque, assim, a tua obra é uma obra que versa sobre isso, que é da rua e tal, e aí a gente vê essa discussão desse lance da obra de rua, da obra urbana, que ela, às vezes, não segue uma estrutura eurocêntrica, né? As cores, a forma, a composição visual, até o circuito comercial, né? Só assim, mas a obra do Michel já está disponível na rua, por que eu vou ter a obra do Michel em casa? E começa uma discussão, né? Porque é acessível para as pessoas, mas você quer ter na sua casa. Então, assim, tudo isso passa por essa memória, né? Essa memória da sociedade, a arte, o artista revelando essa memória em camadas, assim, tal. E eu queria entender, cara, como é que você vê isso, assim, esse registrar a memória a partir do seu olhar, né, da cultura. Como que você está vendo a cidade? Como é que você está vendo o mundo que nós estamos vivendo e o que você vem registrando? E aí depois eu até troco ideia com você de uma obra específica que mexe muito comigo, que é Utopias Póstumas. Legal. Eu acho que são questões extremamente importantes, assim, né? A memória de um povo, né? O legado cultural de um povo, como que essa memória é tratada. Tem uma música da velha guarda, da Portela, que ela me interessa muito, assim. Ele diz, né? O poema diz, o mundo, o dia se repete todo dia, e eu envelheço cada dia e cada mês.
o mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. A natureza é perfeita, e aí ele vai exaltando essas questões que são da própria vida. O que a filosofia popular e o que a arte popular trata? Da vida. E o que é entender a vida? É observar o que é natural, o que é a natureza, e apropriar-se disso de uma maneira não violenta, e sim num diálogo. É das culturas populares interpretar o vento, o fogo, a água, o ar, como divindades que nos permeiam a memória e que nos constroem ao mesmo tempo. Então eu vejo que o saber que esses poetas, essas poetas, esses artistas, essas artistas entregam são ligações com a própria vida, né? E eu acho que aí que mora a sapiência de todo um povo. O não apartar o que é natural do que é o mundo objetivo. E procurar nesse mundo objetivo as respostas para essa existência, vida, etc. E na cidade, o street art, ele vem com isso, ele trabalha com o que é a fisicidade que a cidade oferece. Eu tenho um concreto ali, é um fato. E isso me atravessa de uma maneira muito bruta, porque ele me oferece, às vezes, só uma sombra, me oferece um receio, um medo, uma luz esquisita naquela esquina, será que eu caminho até lá? E a arte, ela vem para tornar esse trajeto, que muitas vezes é um limite entre a outra e o outro, como uma possibilidade. Essa arte vem para prometer que o outro não é mais uma ameaça, e sim um possível encontro. Ela permite que nesse trajeto eu possa me sensibilizar a ponto de não ter medo. Eu me recordo de um momento muito interessante, qual eu voltava de estudos que eu fazia à noite, e aí era bem tarde, eu estava lá em São Paulo, para vir para a ABC, não tinha nem o Sacomã ainda, aí você tem que ir até a Vila, né, a Mariana, para ir até o Dom Pedro, para esperar um ônibus ali que quiçá passe. E aí, nesse trajeto, eu tava, assim, já chateado, né? Porque, poxa... E aí tinha uma pichação na parede, assim, cara. Nunca vou esquecer, escrita, renove sua esperança. Aquilo me soou como sabe aquele negócio que eles usam, assim, para assustar as pessoas? Foi no meu espírito. Bum, desfibrilador. Né? Um desfibrilador no espírito, pronto. E aí aquilo me trouxe uma carga, assim, eu falei, puta, que legal, né? Então, eu acho que a arte, quando trabalha dessa forma, que é democrática, e que dialoga de fato com os populares, né, as pessoas comuns, as que trabalham, as que vendem yakisoba na rua, e que consomem esse também, ela cumpre a sua função principal, que é humanizar a vida, cara. Então, cara, extrema importância. É muito louco. A gente estava conversando um tempo atrás, eu vou trazer isso aqui publicamente, que a gente estava falando desse lugar para mim, você é um artista urbanista, né? Você estuda a cidade, a cultura da rua. A gente estava discutindo muito sobre isso e a gente fala até da dificuldade das mulheres, né, estarem na rua produzindo intervenções urbanas, porque a cidade não permite isso, né? A mulher se sente com vários problemas para alcançar isso. Então, tem menos grafiteiras do que homens grafiteiros, né? Assim, até uma questão urbanística, social e tal. E a gente estava discutindo justamente sobre as manifestações culturais de arte, como a própria comida que você estava falando aí, ou o que a gente vê nos caminhões, né? As faixas escritas, que a gente não entende isso como uma manifestação artística, porque não representa um modelo eurocêntrico. Apresenta uma outra estética, vem de um outro ethos ali, e a gente não vê isso. E isso é muito louco, Michel, porque eu faço um paralelo com os trabalhos que a gente faz na empresa, quando a gente vai discutir sobre cultura. Eu lembro que vários executivos falam assim, não, mas cultura é um negócio assim que fica meio etéreo, né? Não, cara, a cultura, ela produz coisas, ela produz símbolos, ritos e mitos, né? E a sociedade, e quando você olha a sociedade como uma expressão, ontem o Mundano até falou um pouco sobre isso daí, que o Mundano, Gil fala sobre isso daí. O Gil começa falando primeiro que era sobre o quanto que a sociedade é um processo da sociedade se conhecer, produzir arte, produzir linguagem, se expressar, né? E aí o Mundano traz isso quando ele fala assim, quando ele aplica a arte para visibilizar, para mostrar aquilo que está desvelar, né? Aquilo que está velado por todos nós como sociedade, seletivamente não queremos ver. E agora, mais uma vez, você falando isso
como um lugar, assim, né? E aí você vê que essa arte, o street art acaba ocupando essa cena mais cult, vou chamar assim, do tipo, está em galeria, está nisso e tal, mas tem esse diálogo, né? Do tipo de estar ali e estar em outro lugar. Eu vou mostrar aqui, Michel, se você quiser puder comentar para a gente sobre o processo criativo, claro, sobre o Utopias Póstumas. Eu, como um fã aí, só achar aqui, só um minutinho que eu tô achando aqui o link. Tranquilo, meu amigo. Vamos ver se compartilha. Aqui do teu... Tá compartilhando? Utopias Póstumas? Sim. Tá. Michel, eu piro nessa obra. Eu queria que você pudesse, enquanto eu tô aqui fazendo scroll, se você pudesse ir falando pra gente o que isso quer dizer, assim, qual é a visão sua, né, sobre esse trabalho, cara. Legal. Quando eu comecei a pintar, eu era mais jovem, tinha 15 anos e tudo mais, 16, e a minha ideia era simplesmente ir para a rua expressar. Depois que eu tomei consciência do que era esse expressar, eu procurei estudar mais e pensar como que eu expressava para além da minha necessidade. E para além da minha necessidade de expressar, eu precisava comunicar alguma coisa. E para não ser totalmente literal, de forma que eu precisasse realmente escrever coisas, que eu acho que é de extrema importância, mas eu queria procurar um trabalho que fosse artístico, que fosse código e que trouxesse a sua própria mensagem em si. Nisso vem a ideia sobre a contemplação. O que é a contemplação? Eu me recordo uma vez que eu estava em Trindade, eu e um amigo, e a gente simplesmente ficou sentado horas olhando o mar, em cima de coisa pedra, assim, né? A gente estava assim numa pedra e olhando. E passou o tempo e eu não percebi. A gente estava fazendo o quê? Um exercício maravilhoso da própria vida, que é contemplar. E contemplar é completude. É quando você entende as coisas sem ter que dizer as coisas. Então, a mensagem de uma própria nuvem é ser uma nuvem. Uma nuvem é bela e pronto. Assim como uma planta, assim como uma flor. A mensagem da flor é ser a própria flor. E isso me interessa. E isso, para mim, é incrível. Então, eu fui para a cidade pensar como que eu produzia essas flores, essas nuvens, para as pessoas simplesmente olharem e pirarem nisso, assim, sabe? Então, Utopias Póstumas, ele vem numa ideia de comunicar para além de mim, essa necessidade de expressar e participar da coisa, e participar do espaço público urbano de uma maneira mais criativa e interativa. Então, eu vou para a cidade, observo os locais que são tidos como ameaças, que são lugares onde o olhar abandonou. E aí me interessa novamente pensar lá na minha vida, né? Abandono e tal, e como que eu trago essa resiliência para esse espaço. Isso me interessa. Então, Utopias Póstumas vem para isso. Eu vou olhar esses lugares mais inóspitos, mais complicados de você querer estar e boto um trabalho ali, uma pintura, uma flor, um inseto. E é isso. É como se ele fosse uma nova esperança, assim, né? A minha ideia é essa. Né? Como eu sou muito fã desses desenhos aí, mangás e tudo mais, e tem sempre magias envolvidas nas coisas, e aquela flor ali, eu penso nisso também. Vou contar uma história para a audiência aqui, que era assim, tava eu e o Michel. Aí eu falei, Michel, Michel já tá produzindo um outro trabalho, que ele está falando de descolonização, imaginário, já tem um outro rolê que ele está fazendo, e aí eu falei, queria o trabalho de Utopias Póstumas, né? Aí o Michel falou, Anderson, cara, Utopias Póstumas, cara, ele é um trabalho que é para você encontrar na rua, né, cara? Porque ele surge num lugar onde não deveria ter nada, né? Onde foi abandonado. E, cara, aí a fala do Michel mexeu tanto comigo que eu não consegui mais nem pedir um desenho, porque eu entendi a proposta, né? Que a proposta era aquilo, é você ir lá e ver e mapear, né? Onde isso está na cidade, né? Como se fosse pequenas joias que estão espalhadas no street art, né? Que você tem que ir para a rua e tem que ir lá naquele lugar para poder contemplar o trabalho feito, assim. Então, Utopias Póstumas, ele mexe muito comigo, com esse lance de aproximar, inclusive, o cidadão, a cidadã da cidade, né? De ver o porquê que aquela obra está ali, por que aquilo foi deixado daquele jeito a ponto de ter que ir lá uma intervenção visual
deixar aquilo mais belo, algo que está muito difícil, que a gente às vezes quer ignorar. Então, assim, é uma porrada, Michel, com uma sutileza, e quando você faz esse paralelo sobre você e sua vida, é muito louco, né? Porque, de novo, assim, é uma rosa que brotou num lugar que talvez não... Tudo indicava que não ia dar fruto, né, cara? E aí a gente vê essa discussão, assim. E, cara, a gente vai ficando sem tempo e eu queria seguir aqui conversando com você por um dia, Michel. E eu ia falar para você assim também, cara, sobre cultura, arte, fomento e street, né? Você vê que o street art, todo mundo quer ter na sua casa, é bonito, tá na galeria. Nós temos agora na Pinacoteca, tá rolando os gêmeos lá também. Lembrei o nome da artista, chama Julieta Venegas, a mexicana, perdão por ter esquecido o nome dela aí, pessoal. Mas o que acontece? A gente vê que assim não há muito fomento para a arte urbana, né? Você vê em algumas cidades assim, pô, o artista urbano, ele não existe uma política ou empresas patrocinando ou um apoio. Agora que está tendo bastante em Penas, né? Entrou esse projeto de fazer em Penas em São Paulo. São Paulo tem tido uma certa consciência sobre essa galeria aberta que é o grafite, né? Aqui no ABC a gente tem discutido muito isso, de dialogar. E a gente não vê muito esse lugar do fomento. Eu estava vendo a dificuldade, o que o Mundano levantou quando ele conta que, quando ele foi dar a cesta para os catadores, ele começou a perceber que tinha alguns artistas que também estavam passando aperto nesse momento da Covid. Lá no clipe que o Gil apresenta aparece o Aldir Blanc, que virou até uma lei. Mas, cara, assim, como é que você vê a importância de fomentar a arte urbana, o artista urbano, e o que a gente ganharia com isso? Seja fomento pelo setor público ou setor privado, cara. Como que você vê isso? Eu acho que a sociedade, como um todo, tem que se esforçar para gerar sempre pessoas novas que estão vindo, sabe? Existem muitas artistas e muitos artistas bons, mas eu acho que a gente precisava de ter uma política, de fato, que a gente formasse essas gerações para daqui a pouco a terceira, a partir de hoje, um exemplo, né, já tivesse inventado uma maneira de grafitar a lua, sabe? E realmente houvesse uma política pública para a arte ser levada a um nível de ciência, mas não para ser uma ciência não acessível ao povo, vai ser uma ciência onde a gente desmistifica tudo, entrega de fato, e a gente consiga realmente, através dela, gerar uma sociedade mais sábia, mais original, mais criativa, mais vibrante, sabe? O poder da arte é esse, né? Ela traz de volta uma magia que se perdeu há muito tempo, aonde fazer um lanche, onde fazer uma casa, onde fazer qualquer tipo de coisa, atividade, que se transformava numa prática criativa. E isso fazia com que eu não me apartasse do processo que me humaniza, que é o trabalho. Isso é incrível, eu acho que tem que ser assim, né? Eu penso sobre isso sempre. Então, eu acredito que a sociedade deveria não só pensar, vamos pintar 1000 em Penas, tá? Vamos pensar em formar mais 1000 pessoas que podem daqui a pouco pintar 10.000 em Penas? Eu acho que o caminho seria esse, assim, cara. Eu acho que, imagina, né, uma escola de street art, né? E aí a gente pensar sobre esse fazer olhando a cidade. Porque eu acho que a gente simplesmente pensar uma parede para ser pintada, acaba que você já premedita o que no trajeto, até descobrir se eu quero pintar essa parede ou não, eu descubro utopias póstumas novas. Ele só funciona se ele for na cidade num trajeto totalmente aquém a um muro quadrado, né? Ele nega isso. Ele diz, não, isso não faz sentido. O chão faz sentido. A viga torta faz sentido. São outras coisas, né? A cidade é sua fisicidade, né? Um suporte novo que não foi descoberto ainda. E para isso é necessário uma geração que pense sobre isso, né? Então a gente tinha que pensar uma política para esse tipo de ação, né? É muito louco, né? Porque a gente fala, né? Hoje os artistas do grafite, principalmente, estão tomando agora a cena das galerias, dos museus. Ninguém lembra, né? Mas esses caras são considerados marginalizados, né? A polícia foi atrás desses caras, a cidade não queria. E aí você fala assim, hoje a galera quer arte, mas assim, cara,
Tsica, esqueci o primeiro nome dele, quando ele fala assim, ser herói, ser herói sem marginal, né? Você vê que esse processo, que a criação do novo, ele está nesse limiar da marginalidade, né? Ele está sempre à margem. Ele não está no centro, ele não está no estabelecido. Parece que o novo está sempre à margem e a gente não entende isso. A gente quer que o novo emerja do centro. Aí você fala assim, cara, não vai emergir do centro. Ele vai sempre emergir daquilo que você entende periférico. Pode ser o periférico e o centro no sentido urbanístico, mas também no sentido da informação, no sentido do acesso. É muito louco isso como um processo de discussão. Michel, eu não sei se vai surgir alguma pergunta. Se o pessoal quiser mandar uma pergunta aí pelo Q&A, pelo bate-papo, a gente não está abrindo muito para perguntas. Vamos ver se surge alguma coisa aqui. E eu te pergunto também, cara, eu sempre fico admirado pela conversa contigo. Tem uma live tua que para mim eu considero como a live do ano. Se eu pudesse, se tivesse, né, premiação do ano, a live do ano e tal. Se o pessoal puder entrar lá no teu Instagram, Michel Sena 7, você faz uma live com o Dr. Davidson, né, que é um pesquisador aí do Frantz Fanon e do papel e tal. E o que me espanta muito nessa live é justamente duas figuras urbanas de rua, o Davidson falando sobre ele fazer o mestrado, o doutorado dele, que é muito puxado pelo hip hop, pela cultura. E aí é uma coisa que sempre a gente fala, né, que é um conceito contracultural ou contraindutivo para cientistas, assim, do pensamento, da filosofia científica, né? Você olha uma pessoa na rua grafitando, você fala, pô, cara, deve ser uma pessoa aí que não teve... Aí você vai descobrir, não, o cara estudou, é doutor, fez isso e aquilo. Só que nós estamos tão acostumados a olhar as pessoas na rua como pessoas marginalizadas que você fala assim, não, cara, você não entendeu, cara. O cara está fazendo aquilo por uma opção, por uma escolha. E ele não está necessariamente só nos guetos onde os estudados estão. E eu achei essa live tua e de Davidson uma referência muito bacana para que as pessoas acompanhem e vejam e tal. Anderson, eu estou esperando se tem pergunta aqui. Pode falar. Anderson, eu acho que é necessaríssimo, e passou da hora, sim, mas talvez estejamos em tempo ainda, de que a sociedade comece a se pensar fora de uma lógica que ela foi ensinada a pensar, que é a do colonizador, que é olhar a lógica eurocêntrica como a única possível, de olhar a estética minimalista ali, aquela coisa XYZ como a única possível, e parar de colocar um predicado ali, predicados de inferioridade às culturas que são mais populares, sabe? Isso é um fato, assim. É necessário que as pessoas consigam olhar a erudição, né, e a finesse que existem nessas culturas. E isso tudo vem incutido de um preconceito histórico, de um racismo histórico, de um machismo histórico, né, que vai precarizando todas as lógicas que não são hegemonicamente feitas por homens brancos XYZ, sabe? Então é necessário que a gente observe isso, porque isso vai ajudar todo mundo. Isso vai fazer com que a gente evolua enquanto população. Isso vai ajudar que a gente evolua enquanto ser humano. Vai ser bom para todo mundo. Então, é necessário que as pessoas que ocupam esses espaços, onde decidem o que é bom e o que é ruim, o que é válido e o que não é, olhem para si e comecem a fazer um exercício de autocrítica, né? E que esse narcisismo se expurgue de vez, né? Que ele consiga olhar, fazer terapia e tratar isso de uma maneira onde todo mundo na sociedade consiga viver de forma mais harmônica, né? É muito claro, louco, porque eu estou aqui apresentando, enquanto você falava, estou apresentando a obra para todo mundo aqui, compartilhando na tela, e aí você vê assim, né, quando você vai mais atrás da originalidade, né, a sua origem, parece que o mundo se abre mais, né, tanto que as suas obras acabam tomando o mundo aí, né, você vai para outros países, e porque as pessoas estão buscando coisas originais, e não coisas que eles veem todo dia, em todo lugar. Então parece que respeitar esse processo de criação, respeitar a origem, cultura, ela é importante. Eu acho que é importante para nós brasileiros, para os chilenos, para a América Latina como um todo, esse lugar comum, assim, que une a América Latina enquanto expressão, mas parece que a gente teima em ficar flertando assim, não, ou vamos copiar os países do norte. Não é, de novo, não é nenhum tipo de xenofobia, mas, assim, cara, é como se a gente tivesse que valorizar a nossa identidade, sabe, de uma forma geral. Michel, nós estamos chegando aqui no final, são 3 horas, mas, cara, você tem alguma mensagem, alguma fala
E eu queria, você já fecha por aí, mas, cara, só queria agradecer mais uma vez a presença e de saber que tem um brazuca igual você aí, um latino-americano igual você, fazendo um trabalho que põe a gente para pensar um pouquinho, cara. Cara, eu só quero agradecer mais uma vez a toda a equipe que está envolvida aqui nesse projeto, né? Agradecer todas as pessoas que falaram antes aqui de mim e que contribuíram para gerar esse pensamento crítico, né? E ampliar as visões. Agradeço muito você por ter te encontrado, agradeço ao universo aí, mano, essas coisas todas, porque eu acho que tem sido um encontro muito bom e a gente tem se ajudado muito e tem se forçado muito a sair do nosso local do que seria um conforto, né? Ou seja, não pensar sobre as coisas, e a gente se esforça em pensar, né? E relação é conflito, e conflito é emancipação também. Beleza? Então, agradeço todo mundo que ouviu, todas e todos, e é nóis. Valeu. E procurem lá no Instagram, se quiserem falar comigo, conversar, eu tô disponível e aberto a isso. Valeu. Obrigado, Michel. Valeu. Obrigadão. É nóis.